A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está fazendo a leitura em Tiago, capítulo 3, versículos 4 e 5. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se acaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Amém. Amém, irmãos. A paz a todos. Irmãos, desde a antiguidade, muitos homens conseguiram dominar o mar. Nós lembramos dos fenícios, que era um povo que tinha pouca terra, mas eles projetaram barcos bem avançados para a época, e eles enchiam seus barcos de produtos e saíam ao mar Mediterrâneo para negociar os seus produtos. Depois nós vamos ver os vikings fazendo a mesma coisa. Os portugueses, um povo também que tinha um território pequeno, um dos menores da Europa, mas eles conseguiram por mais de 300 anos dominar uma terra, um território tão grande quanto a nossa pátria, o Brasil. O mesmo ocorreu com os ingleses. Sim, a arte da navegação, ela trouxe grande desenvolvimento para o homem. Tiago, ao falar aos seus leitores, escrevendo esta carta maravilhosa, ele vai comparar a língua com o leme de um navio. Vai fazer outras comparações, mas nós gostaríamos de especificar esta, citada nesse versículo 4 e na primeira parte do versículo 5. Quando nós observamos Tiago dizer, nós podemos dizer que o mundo que nós vivemos é como um mar. Aliás, grande parte desse planeta, chamado Terra, é constituído de água. O mundo que nós vivemos é como um mar. Nesse mar, nós temos muitas oportunidades. Assim como os grandes navegantes, na vida nós temos oportunidades de ganharmos dinheiro, termos uma vida bem-sucedida em todo ou qualquer segmento. O mar nos oferece grandes oportunidades. O mundo nos oferece grandes oportunidades. Mas também, assim como o mar, o mundo, a vida, é cheia de tempestades, é cheia de adversidades. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de tempestades. Mas ele também acrescenta, dizendo o seguinte, que para dominar o mar é necessário um barco. Sim, o homem não é como um peixe que pode nadar longas distâncias. E se o homem quer ir longe, ele precisa de um barco. O barco foi muito útil e ainda é muito útil ao homem para que ele possa dominar o mar. Vemos os grandes navegantes, até mesmo para pregar a palavra de Deus, nós podemos observar que o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele usou o navio, ele usou o barco. O mesmo ocorreu com os grandes missionários que chegaram à China, à Índia e a outros lugares, inclusive no Brasil. Lembrando do nosso missionário Ashbel Green Simonton,
que saiu lá dos Estados Unidos, pegou o barco e chegou até o Brasil para pregar a palavra de Deus. Olha como o barco é útil. Se nós queremos ir longe na vida, se queremos ser bem-sucedidos na vida, é necessário também usarmos das nossas habilidades e da nossa capacidade. Assim como um barco foi criado pela habilidade, pela inteligência do homem e se tornou esse grande meio de transporte, esse grande objeto, esse grande utensílio. Assim também, nós, para vencermos a vida, para sermos bem-sucedidos, tanto na vida secular quanto na vida espiritual, nós precisamos também usar as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, para ganharmos dinheiro, para cuidarmos bem da nossa família e até mesmo para evangelizar. A palavra de Deus fala que nós temos dons, talentos. Uns enterram os talentos, outros saem à luta e granjeiam e adquirem novos talentos. Assim também é na vida. Nós precisamos de um mecanismo para ganharmos o nosso pão de cada dia e também de trabalharmos na obra de Deus. Mas o barco, ele precisa de um timoneiro. Nós somos o timoneiro desse barco. Quem dirige o leme da nossa vida, quem dirige o nosso barco, somos nós. Nós é que tomamos a decisão, ou as decisões corretas ou incorretas. Nós somos responsáveis pelo nosso barco, pelo barco da nossa vida. O fracasso ou o sucesso nosso depende de nós. Depende das nossas escolhas, das nossas decisões. Depende do fato de nós exercermos as nossas habilidades, os nossos talentos, ou não. Lembrando também que nós somos timoneiros do nosso barco. Mas há um capitão, há um comandante, que é Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. O comandante do nosso barco. Por isso nós precisamos obedecer às ordens do Senhor Jesus Cristo, dadas através da sua palavra. Nunca devemos esquecer que Cristo tem que estar no barco e ele tem que dirigir esse barco e nos dar as coordenadas, assim como o capitão, ele dá as coordenadas para o seu timoneiro, bom bordo, este bordo e assim por diante. Jesus, ele tem que dar as coordenadas do nosso barco para navegarmos em águas profundas. Lembra quando Jesus Cristo se deparou com os seus discípulos e eles tinham passado toda a noite pescando, eram pescadores? Pedro, João, Tiago, André, e nada pescaram. Jesus Cristo diz assim: passe de largo e lance as redes no mar. Eles tomaram aquele barco de novo, eles que já estavam lavando as redes, lançaram as redes e tiveram uma pesca maravilhosa. Jesus tem que dirigir o nosso barco. Nós somos o timoneiro. Jesus está à frente. Mas o bom timoneiro, ele tem que cuidar do leme. O leme, de acordo com o próprio apóstolo Tiago, e de acordo com a realidade, é o que dirige o barco,
É o que leva o barco para águas tranquilas ou para águas bravias. O leme é a direção do barco. Assim também, a nossa língua dirige o nosso barco. Cabe a nós determinarmos a sua direção. É o que o apóstolo Tiago fala. Assim como um pequeno leme, ele comanda, ele direciona todo um barco imenso, grande. Assim também, o pequeno órgão do nosso corpo é capaz de direcionar e determinar o sucesso e o fracasso do nosso corpo. Por isso, é que assim como um timoneiro, guiado pelo seu capitão, ele precisa ter habilidade para guiar aquele barco. Nós também precisamos ter domínio sobre a língua. É o que o apóstolo Tiago vai dizer aos seus leitores. Ele vai dizer: porque nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeçar na sua própria língua, esse é o varão perfeito. É o que ele diz nos textos anteriores. Olha que coisa maravilhosa. Será que nós temos dominado bem esse órgão? Uma pergunta é feita. Será que a língua é ruim ou a língua é boa? A língua é criada por Deus, a língua é boa. Mas o problema é o uso que nós fazemos dela. A própria palavra de Deus, o sábio Salomão vai dizer que o poder da vida e o poder da morte estão na língua. O próprio Tiago vai dizer: a mesma língua que muitas vezes louva o Senhor, maldiz o próximo. Como temos direcionado o nosso barco? Temos sido bem-sucedidos ao vencermos as tempestades? Ao conquistarmos aquilo que pretendemos conquistar? E muito disso depende da nossa língua. É interessante nós observarmos isso aí. A palavra fama, em grego, quer dizer dito, fala. Linguagem vem de língua. Como é que você é conhecido e como é que você gostaria de ser conhecido? Tudo depende da sua maneira de falar. Se você fala muitas palavras torpes, muitos palavrões, você será conhecido como uma pessoa da boca suja. Se você fala muita mentira, você ficará conhecido como um mentiroso. Se você maldiz o próximo, calunia o próximo, você vai ficar conhecido como uma pessoa fofoqueira. Se você se ira facilmente e dá bronca e maltrata as pessoas, você será conhecido como uma pessoa briguenta, rixosa. Agora, se você sabe usar bem a sua língua, você será bem-sucedido. Você levará o teu barco a bons portos. Você irá longe e será bem-sucedido. E o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? A palavra de Deus diz muitas coisas. Nós temos que o quê? Refrear a língua. Como? Aí eu vou recorrer às palavras do Senhor Jesus. A boca fala o que está cheio o coração. Sim, nós falamos aquilo que temos dentro de nós, dentro do nosso coração. Se o nosso coração for bom, falaremos coisas boas. Se for mal, falaremos coisas vãs, coisas ruins.
Por isso é que o sábio vai dizer: aquele que quiser se guardar, guarde sobretudo o seu coração, porque ele é fonte de todas as coisas, boas ou ruins. Jesus Cristo vai dizer também: aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O nosso coração é um tesouro e nós devemos armazenar, guardar nesse tesouro chamado coração coisas boas. Devemos tirar as coisas ruins, as coisas inúteis. Devemos deixar Jesus Cristo purificar o nosso coração. Devemos deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, tirando toda a obra da carne, lascívia, ira, ciúme, inveja e outras coisas mais, para colocar dentro do nosso coração o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Por isso é que o salmista vai dizer: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Guarde essa palavra no seu tesouro, chamado coração. E você não vai pecar. E você não vai maldizer. Você não vai mentir. Você não vai falar palavras torpes. Mas o seu coração estará limpo. Não é o que o próprio salmista diz? Como pode o jovem guardar puro o seu caminho, observando a palavra de Deus? Isso não vale apenas para o jovem, vale para mim, vale para você. Sendo você jovem ou não. E quando isso acontecer, seremos bem-sucedidos. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da língua. O próprio Tiago vai dizer: se você conseguir refrear a sua língua, se você conseguir vigiar a sua língua, você será perfeito. Perfeito só Jesus, mas nós poderemos ser próximos da perfeição. É o que Paulo diz: não que eu tenha atingido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Podemos ser pessoas melhores, aperfeiçoadas em toda a boa obra. Se conseguirmos deixar o Espírito Santo domar a nossa língua. Lembra quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja no dia do Pentecostes? Desceu em formas de língua de fogo. Que a sua língua possa ser uma língua de fogo, cheia do poder de Deus para pregar as boas novas, para pregar a palavra de Deus. Porque o Evangelho se revela de fé em fé. Como crerão se não há quem pregue? Use a tua língua para falar da palavra de Deus. Sim. Por isso aqui o apóstolo Paulo vai dizer também: sejam as vossas palavras temperadas com sal. Se queremos ser sal da terra, as nossas palavras têm que ser bem temperadas, bem dosadas. Por isso é que o sábio vai dizer: há tempo para tudo. Tempo para falar, tempo para ficar calado. Há tempos que nós temos que ficar calados, para não responder ao tolo de acordo com a sua tolice. Devemos ficar calados para sermos o quê? Mais tolerantes e evitarmos contendas. E não falarmos palavras que ferem ao próximo. Mas também há tempo de falar da palavra de Deus, dar um bom conselho, dar uma boa instrução, falar de coisas boas. Estamos vendo aí o tanto de fake news, mas há as boas novas. Qual é o contrário de fake news? Fake news significa o quê? Notícias falsas, notícias ruins. O contrário de fake news, sabe qual é? É o Evangelho. Porque Evangelho significa boa nova, boa notícia, good news. É o que o americano diz, gospel.
Sim, nós temos um recurso maravilhoso que se chama Evangelho. Nós podemos passar às pessoas nesse tempo de adversidade. Por isso é que o salmista vai dizer assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei eu consagro que compus, a minha língua é como pena nas mãos do nosso habilidoso escritor. A nossa língua é como a pena que o habilidoso escritor, o nosso Deus, escreve a nossa história, uma história de sucesso, uma história vitoriosa, porque todos aqueles que creem em Cristo, eles são mais que vencedores. E a nossa vida tem que ser uma vida de consagração ao Senhor em todos os nossos atos, porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. E que as suas palavras sejam boas, e você será conhecido como uma pessoa boa, prudente, sábia, bem-sucedida. Sendo assim, se dominarmos bem o nosso leme, o nosso barco chegará a bons portos e estará ancorado na nova Canaã, na vida eterna, porque Jesus é a âncora da alma, é a segurança do nosso barco. Se dominarmos bem esse pequeno órgão, o leme do nosso corpo, chamado língua, certamente seremos bem-sucedidos em todo ou qualquer segmento da nossa vida. Seremos prósperos na vida material. É interessante que o sábio Salomão usa um termo náutico, um ditado náutico, quando ele fala assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Ele recorre ao tempo em que o mercador ajuntava suas mercadorias e saía em direção ao mar, tomava o seu barco e vencia as tempestades e chegava em outra terra para negociar o seu pão. Você pode ser bem-sucedido. Se você for uma pessoa sábia e prudente, você pode ganhar dinheiro, ganhar o teu pão, usando uma boa linguagem, uma boa palavra. Você pode ensinar os seus filhos. A Bíblia fala o seguinte: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Aí lembramos do livro de Deuteronômio, onde ele fala assim: ouve, ó Israel, porque é o único Deus. Falarás isso aos seus filhos, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar. Você pode usar a língua para instruir os seus filhos. E também muito mais para pregar o Evangelho, como o apóstolo Paulo fez, como muitos fizeram. Que nesses momentos de adversidades, você possa ser bem-sucedido, vencendo essa tempestade, chegando a bons portos. Mas saiba direcionar a sua língua para o bem, assim como o timoneiro, ele sabe usar o seu instrumento de trabalho, que é o leme, para levar ao barco a bons portos, vencendo as tempestades. Sim, se você souber usar bem a sua língua, você vencerá as tempestades do mar. Você não causará tempestades, o que é muito melhor ainda. Você será bem-sucedido. Que Deus te abençoe e que você tenha uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.